Semana passada, nós tivemos a segunda edição da série O Poder das Palavras. E nós aprendemos que as três formas que Deus incorpora, as três formas que Deus incorpora não é em nós. As três formas de incorporações de Deus. E hoje a gente vai aprender o que é dizer o mesmo que Deus diz. Amém? As nossas conversas, elas sempre devem subir ao nível da palavra de Deus. E hoje vai ser um pouco dinâmico. Porque o Senhor me disse, quando eu estava escrevendo, Ele me disse que para que nós possamos falar o mesmo que Deus diz, nós temos que abrir a nossa boca para poder externar o que o Senhor diz. E tirar toda legalidade de Satanás. E nós só conseguimos tirar essa legalidade abrindo a nossa boca e confessando a nossa fé. Amém? Abra comigo em Hebreus 4:14. Hebreus 4:14 diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. A palavra professar ou confessar vem do termo grego homologeu. E o seu significado básico é dizendo o mesmo que Deus diz. Ou seja, Deus nos chamou para professar, para estarmos convictos, para declarar o mesmo que Ele diz. As nossas palavras, elas nunca voltam vazias. Isso é um ditado que o pessoal fala tanto na igreja quanto lá fora. As nossas palavras nunca voltam vazias. Falar nunca é um ato inocente. A nossa boca foi feita para abençoar e não para maldizer. A nossa boca foi feita para abençoar e não para levar a juízo. Amém? Todo o evangelho de Cristo e a nossa vida de fé está em coincidir exatamente as nossas palavras com a palavra de Deus. Ou seja, um evangelho em qual não tem transformação de vida, a qual você não fala o que Deus diz, a qual você traz as pessoas a juízo, a qual você blasfema, a qual você murmura, não é o evangelho de Cristo. Pode ser qualquer evangelho, mas não é o evangelho de Cristo. Um exemplo prático é que se nós nos encontrarmos diante de uma circunstância difícil, um filho enfermo, por exemplo, Deus já disse que ele está curado. Que pelas suas pisaduras o nosso filho foi curado. Isso é uma confissão de fé. E a confissão de fé consiste em dizer o mesmo que Deus disse diante do nosso filho enfermo, que ele já foi curado. Jesus, quando levou as nossas fraquezas e carregou as nossas enfermidades, Ele levou tudo. Por que a gente recorre a tantas coisas? A gente recorre a médico. Às vezes a gente não tem nem recurso suficiente. A gente vai lá gastar dinheiro com a indústria farmacêutica, sendo que o poder está em nós. Em Mateus 8,17 diz: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém? Diga comigo nessa noite: nunca mais eu confessarei enfermidade, porque por suas feridas eu sou curado. Amém? Pode ser que nós tenhamos dificuldade de entender isso, porque a fé não é lógica. A fé está muito além dos nossos sentidos, do nosso ver, do nosso ouvir, do nosso falar, do nosso cheirar, do nosso tocar. É muito além dos nossos sentidos. O ponto de vista
O humano é muito pequeno diante da grandeza de Deus. A nossa mente é muito pequena diante da grandeza de Deus. Já que a fé declara resposta ou a solução e não problema. Então, diante de uma enfermidade, você não vai dizer o problema, você vai dizer a solução. Ah, Dai, estou com dor de cabeça, vem aqui que eu tenho a solução. O Cristo que habita em mim vai te curar. Ah, eu estou com dor de barriga. Eu tenho a solução, porque o Senhor nos deu poder. A fé declara como Deus deseja que as coisas sejam, e não como são agora. Na Bíblia, especificamente em 2 Coríntios 4,13, há um pacto. Um pacto entre a fé e a nossa confissão. Está escrito assim: crie, por isso, falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos. E por isso, falamos. E há um pacto. Deus é um Deus de pactos. Pactos são inquebráveis. Amém? Fala comigo assim: crie, por isso, falei. Houve um momento decisivo na vida de Josué, quando Deus falou na beira do Rio Jordão de como conquistariam a terra prometida. Depois de longos 40 anos de incredulidade. A nossa incredulidade mata uma geração. Josué foi um libertador. Josué 1,8 diz assim, se você quiser abrir, fica à vontade. Não deixe de falar, isso Deus falando para Josué. Quando Josué ia libertar o povo. Depois de toda uma geração ter se perdido por causa da incredulidade. Porque não cria no Deus de pactos. E diz assim, Josué 1,8. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei. E de meditar nelas de dia e de noite. Para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué tinha uma palavra. Uau! Uau! Josué tinha uma palavra. Diante de toda a incredulidade que creio que ele ficou sabendo, porque ele nasceu nessa geração que morreu, Josué tinha uma palavra. A palavra de Deus nos basta. Amém? Deus sempre nos dá a oportunidade de voltarmos à origem. E no pacto em que nós vivemos hoje, a origem é Cristo. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Deus sempre nos dá a oportunidade de voltarmos à origem. Toda uma geração foi morta por causa da incredulidade. Como semana passada o pastor falou, não existe fé muda. A fé sempre fala. Não existe eu chegar diante dos meus familiares e a minha vida não expressar a fé que eu tenho. Não adianta eu sentar com os meus amigos e as minhas palavras não expressar a fé que eu vivo. A fé que eu acredito. Deus não nos chamou para viver uma fé rasa. Deus não é um Deus raso. Quando Ele traz a existência, os sonhos dEle sobre a nossa vida, não é no âmbito raso. Ele sempre quer nos submergir. E semana passada nós recebemos uma palavra profética. Gente, não tenho nem palavras para expressar. Semana passada nós recebemos uma palavra profética. Que nós, na semana passada, no sábado, onde nós estávamos, que muitas pessoas iriam receber presentes de Deus. E eu não acredito que esses presentes sejam do nível raso. Deus sempre tem o extraordinário para nós. Ai, Jesus. Não tem como falarmos o que Deus diz se nós não meditamos na sua palavra. Josué prosperou em seus caminhos porque ele seguiu os comandos de Deus. Josué, ele era um libertador e desde o ventre, o nome dele já era profético. Deus, quando a gente
Quando a gente está gerando um filho, nós devemos dar o nome certo. O nome do Josué vem de Joshua, que significa Yeshua, o libertador. Nós devemos dar nome certo aos nossos filhos. Você não tem filho ainda? Ore ao Senhor, para que quando você ter, o Senhor dê um nome certo ao seu filho. Porque ele vai ter toda uma geração para edificar. Toda uma geração para continuar o legado que você, pai, você, mãe, vai deixar para ele. Amém? Josué prosperou em seus caminhos porque ele seguiu os comandos de Deus. Josué foi um libertador na sua geração e ele meditava na lei. E ele não parou de ouvir a Deus. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. A nossa alma, as nossas emoções devem estar ancoradas no espírito. Quando eu escutei essa palavra ancorada, minha mente bugou porque eu não entendi o que era ancorada. Então vou explicar para você o que é estar ancorado. Vamos supor que nós somos um barco. E quando vem a chuva, tempestade em alto mar, o mar fica furioso. E esse barco, quando ele não está ancorado, ele fica à deriva. Para lá e para cá. E às vezes pode afundar, pode acontecer várias coisas. E quando eu digo que a nossa alma deve estar ancorada no Espírito, é quando a âncora, que é o Cristo, está lá nas profundezas, segurando esse barco. E aí quando vem a tempestade, quando o mar fica furioso, quando acaba o dinheiro, quando vem a enfermidade, quando vem a tristeza, você está ancorada em Cristo. A sua alma está ancorada em Cristo. As suas emoções estão ancoradas em Cristo. Então nada pode te abalar. Não é a tristeza, não é a falta de dinheiro, não é a falta de comida. Porque Deus diz que na palavra de Deus em Salmos está escrito que nunca vi um justo mendigar o pão. Amém? Eita, o negócio furou aqui. As nossas emoções, a nossa alma deve estar ancorada no Espírito, para que possamos dizer o mesmo que Deus diz. E como eu faço isso? Meditando. Josué, ele cumpriu o propósito, porque ele ouviu a Deus e continuou ouvindo. Não importa como a gente começa, e nem como está no meio do caminho, importa como vai terminar. Se no meio do caminho, cara, você errou, se no meio do caminho você teve pensamentos impuros, se no meio do caminho você murmurou, se no meio do caminho você fofocou, se no meio do caminho você fez tantas e tantas coisas, você tem a oportunidade de voltar à origem. Você tem a oportunidade de se redimir. Porque Deus, ele sempre nos dá a oportunidade de voltarmos à origem, de voltarmos ao seu propósito. Então não tem desculpa, cara, não tem desculpa. Ele sempre nos dá a oportunidade de recomeço. E como Josué conseguiu ouvir a Deus? Porque ele meditava de dia e de noite na sua lei. Porque quando você alimenta o teu espírito com a palavra, você passa a viver pelo espírito e não mais pelas suas emoções almáticas. A palavra é o alimento do espírito. Amém? A Bíblia é o alimento do nosso espírito. Quer dizer que você deve comer a Bíblia? Sim. Você deve comer a Bíblia. Você deve entender o que o seu pai diz, para que você possa falar o que Deus diz. Para que você possa manifestar o Cristo que habita em você e diante das circunstâncias, você não ficar à deriva. E existe uma grande diferença entre ler e meditar. Nós lemos a todo instante. Nós pegamos o celular, nós lemos o WhatsApp, nós vemos o Facebook, vemos as redes sociais. Você lê, quando você vai dirigir, você lê as placas de trânsito. A gente lê a todo instante. E automaticamente nós esquecemos as coisas que nós lemos. Eu mesmo, semana passada, esqueci. A gente fica no acolhimento, a gente tem um script, né, para poder pegar os dados das pessoas que vêm pela primeira vez. Está lá nome, telefone, data de nascimento, bairro da pessoa e a cidade. Eu esqueci de pegar o telefone. É uma coisa que a gente faz direto e eu simplesmente esqueci de pegar o telefone da pessoa. A nossa mente é esquecida.
A nossa alma é esquecida. Mas meditar está em você treinar a sua mente. Como eu treino a minha mente? Fazendo devocional. Devocional tem que ser de manhã. Se você puder fazer de manhã, você faz. Se você puder fazer de tarde, faça. Se você puder fazer à noite, faça. Mas não deixe de fazer o devocional. Porque é através do devocional que você vai pegar um trecho da Bíblia, você vai ler e ali você vai remoer. Você vai ficar pensando naquilo ali até que aquilo se torne a sua vida. Isso é meditar. E esse foi o segredo ao qual Josué não parou de ouvir a Deus. Nós devemos treinar a nossa mente para não se esquecer dos mandamentos do Senhor. Amém? Por isso que Paulo fala a carta aos Romanos. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados. O segredo está aqui. Pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui existem 3 tipos de vontade de Deus. A boa, agradável e a perfeita. Mas eu tenho certeza que Deus não quer te dar nem a boa nem a agradável, Ele quer te dar a perfeita. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus extraordinário. Amém? Dizer o mesmo que Deus diz é querer. Você tem que querer viver a sua perfeita vontade. Porque não há nada mais poderoso do que uma decisão. Uma decisão decidida em Deus lhe colocará em um novo mundo. Meu Deus. Quando os discípulos de Jesus pediam que Ele lhes desse fé, a única coisa que Jesus disse foi: fale em fé. Não lhes disse que jejuasse, nem que fizesse cerimônias, nem longas caminhadas. Somente lhes ensinou a falar palavras de fé. Eu creio que os discípulos fizeram como Josué, pegavam a Torá e meditavam. Pegavam a lei e meditavam, até que o Espírito viesse. E olha só que legal, hoje nós temos a Bíblia, hoje nós temos o Espírito, que nos dá clareza, que nos traz revelação. Está tudo acessível. E às vezes a gente não acessa o que está acessível. Devemos chegar a um ponto tal de falarmos tão naturalmente palavras de fé, como os incrédulos farão palavras de incredulidade. Quando nós chegamos num ambiente, meu irmão, pode ser um prostíbulo. Se você porta Cristo, se você manifesta Cristo através das suas ações, através das suas palavras, na hora que você entrar, você não vai ter que expulsar demônios. Eles vão ter que sair. Meu Deus. Quando os filhos dessa casa, escute o Senhor me dizendo isso. Quando os filhos dessa casa adentrarem as nações, não são eles que vão ter que expulsar, porque automaticamente principados e potestades vão vazar da nação onde eles estiverem. Porque nós fomos chamados a edificar. E assim diz o Senhor, vocês começarão por São José dos Campos. Vocês terão o estado de São Paulo. E vocês tocarão as nações. As nações não é o fim. Mas é dentro de casa que começa. Assim diz o Senhor. Em Marcos 11, 22, 23, diz assim: respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Amém? O objetivo final de Deus é que cheguemos a ser o domicílio, a morada da sua palavra. Como que eu sou o domicílio, a palavra de Deus?
meditando, tendo fome, tendo sede, tendo paixão, tendo um fogo que queima e que não se apaga, que é o Espírito dentro de você. Conforme você vai alimentando, esse fogo vai se acendendo, esse fogo vai inflando, e você quer mais, porque a fonte é inesgotável. Amém? Nós somos o que Deus diz que somos. Às vezes você pode pensar que isso é clichê, mas não é. Nós somos o que Deus diz que nós somos. Diga comigo, eu sou o que Deus diz que eu sou. Tenha convicção do que você está declarando nessa noite. Porque você está falando para que o mundo natural e o mundo espiritual ouça que você é o que Deus diz o que você é. Que você é. Em João 12:13 diz: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram pela descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Que tremendo! Diga comigo, eu sou filho. Eu não nasci do acaso. Isso não vem de homem. Isso vem dele. Nós não nascemos do acaso. Nós não nascemos porque a camisinha estourou. Nós não nascemos porque nosso pai teve um caso. Nós nascemos porque ele nos designou antes da fundação do mundo. Amém? Nós temos o que Deus diz que nós temos. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Nós portamos a vida. Nós podemos fazer o que Deus diz que nós podemos fazer. E estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Isso é uma ordenança. Meu Deus! Isso é uma ordenança. Os sinais seguirão os que creem. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando a Bíblia diz que os sinais nos acompanharão, seguirão, perseguirão os que creem, quer dizer que o Pai nos chamou para vivermos em sua perfeita vontade. Nunca vi um justo mendigar o pão. Eu profetizo nessa casa que nós falaremos o que Deus diz, e os sinais nos perseguirão, os sinais nos acompanharão. Nós não vamos ficar parados, nós não vamos ficar calados diante da circunstância, porque o Cristo vivo habita em nós e Ele nos deu poder. Amém. Aleluia. Meu Deus. Quanto maior for a autoridade de uma pessoa que faz uma declaração, maior será o impacto que produzirá. Quanto mais você meditar, quanto mais a Bíblia ser a sua vida, quanto mais você manifestar através dos seus atos, da sua fala, do seu se comportar, do seu comportamento, maior será o impacto que você produzirá por onde você passar. Um exemplo prático. Se alguém te diz que vai te mandar para a prisão, se eu falo que o Alexandre vai para a prisão, isso não vai significar muito. Vocês não vão nem ligar se eu falar que ele vai para a prisão. Mas se um juiz da Corte Suprema de São José dos Campos disser que vai mandar o Alexandre para a prisão, essa declaração mudará toda a existência dele. Quanto mais nós meditarmos, quanto mais nós comermos, quanto mais nós ansiarmos, quanto mais nós queimarmos por Cristo, pela sua palavra, mais autoridade nós teremos por onde nós passarmos.
os sinais nos acompanharão. Amém? É triste e doloroso saber que milhões de filhos não saibam que nos foi dada autoridade e poder. Jesus já disse: toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Portanto, vão, porque quero vê-los triunfar e dominar. O Senhor nos deu os 5 montes. O mundo jaz no maligno, mas o mundo não é do maligno, o mundo é dos filhos. Repita comigo: o mundo é dos filhos. E a minha descendência reinará sobre os 7 montes. Meus irmãos, isso é tremendo. Quando eu entendi isso, eu parei de andar com os paracetamol aí. Paracetamol. Eu parei. Parei de andar com as dipirona, com as Neusa da vida. Parei. Porque eu estava virando uma filha farmacêutica. Eu vinha para a igreja com o meu kit. E o pessoal falava assim: tá com dor de cabeça? Procura a Dai. Tá com dor de barriga? Vê se a Dai tem um remedinho lá. Até o dia que o Espírito Santo me falou assim: eu te dei poder. A cura habita em você. Coloca suas mãos e ora. Os sinais acompanharão aqueles que creem. Começa a falar o que eu falo. Começa a dizer o que eu digo. Então, irmãos, não tem mais filha farmacêutica aqui não. Eu sou uma filha obediente. Amém? Me perdi aqui. Para nós dizermos o que Deus diz, é você largar o visível e viver o invisível. Porque é pelo invisível e através do que você confessa com a sua boca que é trazido à existência a perfeita vontade de Deus. Nós temos acesso ao mundo natural ao qual nós vemos, e através de Cristo, através do Espírito Santo que habita em nós, nós temos acesso ao mundo invisível, ao mundo do Espírito. E quando nós acessamos ao mundo invisível, automaticamente nós começamos a manifestar os frutos desse Espírito. Amém? Quantas vezes nós somos reis que têm esquecido a sua linhagem? Quantas vezes nós somos pássaros que têm esquecido que têm asas? Quantas vezes nós somos senhores das circunstâncias, achamos que possuímos o controle de tudo, porém, ela nos tem convertido em suas vítimas. Quantas vezes? Você sabia que as promessas de Deus são seus direitos legais e que são elas que estabelecem os fundamentos da sua confissão? São as promessas do Senhor que dizem para onde você vai, como você vai. São as promessas de Deus que diz aonde você vai chegar. São as promessas de Deus que te diz que você vai chegar ao extraordinário. São as promessas de Deus que diz que você vai tornar visível através da sua confissão de fé o invisível. Aquilo que Ele já decretou, aquilo que Ele já preparou no reino do Espírito. São as promessas. São as promessas que fundamentam a nossa confissão de fé. Em 1 Coríntios 2,5 diz assim: para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Diga comigo: Deus me deu poder. Diga com convicção: Deus me deu poder. O fundamento de toda a nossa confissão de fé está em Cristo. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Tem acesso a isso nessa noite em nome de Jesus. Ele nos constituiu reino e sacerdotes para o Pai. Ele nos deu legalidade
de reinar sobre a terra. Ele nos deu a legalidade de reinar sobre as circunstâncias. Ele nos deu a legalidade de reinar sobre a enfermidade, de reinar sobre as finanças. Não é Mamon que determina o que você vai fazer com as suas finanças. Diga comigo, Mamon não determina o que eu faço com as minhas finanças. E através dessa confissão, Mamon não tem mais legalidade sobre a sua vida. Ele nos fez um com Ele, através da sua morte, e morte de cruz. Nós fomos crucificados com Ele. E assim já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Repita, não sou mais eu quem vivo. É Cristo que vive em mim. Meu Deus. Nós fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, para que tenhamos vida e vida em abundância. Meus irmãos, nunca vi um justo mendigar um pão. Isso tem se tornado uma verdade tão profunda na minha vida. Nunca vi um justo mendigar o pão. Nunca vi você estar em Cristo e você não ter abundância. Às vezes eu não preciso nem pedir. Isso não se trata de mim, se trata dele. Às vezes eu não preciso pedir. E chega lá em casa. Chega lá no tanto. Porque eu posso pegar para mim, eu posso repartir. O prazer do filho é repartir, porque nós entendemos o princípio de primiciar, o princípio de ofertar, o princípio de repartir. Como é tremendo repartir. Como é tremendo esse Deus. Nós fomos ressuscitados junto com Ele e entronizados. Estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Nós somos a obra mestra do Pai. Você entende que você está assentado nas regiões celestiais? Você está aqui com o teu espírito, mas o teu espírito está no Pai. E se o teu espírito está no Pai, você pode todas as coisas nele que te fortalece. E quando a Bíblia fala de entronizados, é porque nós somos um com Deus. A sua morte de cruz, a sua ressurreição nos deu a oportunidade de nos tornarmos um com Ele. Os sinais seguirão os que creem. Tudo isso nos tem sido revelado pelo Espírito, para que tomemos posse disso e em curto tempo nós possamos ser um senhor do diabo. Você entende isso? Que essa revelação veio para o teu espírito? Para que em pouco tempo você possa dizer o que Deus diz. Para que em pouco tempo você se torne senhor do diabo. Que aonde você chegar, você não vai precisar colocar as suas mãos. As pessoas serão libertas através da presença do Cristo que habita em você. As pessoas serão curadas através da presença do Cristo que habita em você. Isso não é para ensoberbecer. Isso não é para trazer vaidade. Porque quando chega a esse nível de cura, a esse nível de libertação, já não existe o eu. Já não existe as nossas vontades. Somente o Cristo. Somente o Cristo ressurreto. Que se fez sacrifício vivo por nós. Declare comigo nessa noite: nunca mais confessarei a supremacia de Satanás sobre a minha vida, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Se coloque de pé. Comece a orar. Comece a trazer a existência. Comece a trazer a existência as confissões de fé.
a qual já está no teu espírito, a qual você já tem recebido. Hoje nós não temos ninguém de fora aqui, e eu creio que isso é de propósito. Eu tenho certeza que você, assim como eu, quando eu era criança, minha mãe me ensinava a recitar versículos. E antes de dormir ela falava assim, vamos orar. E a nossa oração era recitar a Bíblia, falar a Bíblia. Assim também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Comece a declarar a palavra. Comece a profetizar, a trazer à existência os sonhos que o Senhor já colocou no teu espírito. Comece a orar, a falar com o Pai, eu não vou colocar as mãos. Esse é um momento seu e do Senhor. Porque no ambiente profético, eu ministrei aqui sobre falar o que Deus diz, falar o que Deus fala. Eu preciso dizer para você, fale o que Deus fala, diga o que Deus diz. Eu profetizo sobre a sua vida nessa noite que você será a boca de Deus em São José dos Campos, que você será a boca de Deus na sua casa, que você será a boca de Deus no seu trabalho, boca de Deus na sua faculdade, boca de Deus na escola. Você não se movimentará mais por circunstâncias. Não se movimentará mais pela cultura a qual você foi inserido quando nasceu. Você se movimentará pela palavra que foi entronizada no teu espírito. Em nome de Jesus. O Senhor me diz que tem pessoas que querem orar em línguas, mas estão travadas. Eu declaro agora que todo espírito de medo que te aprisiona para que você não ore a língua que o Senhor nos deu, que seja levado ao cativo de Cristo agora em nome de Jesus. E para que você seja batizado em línguas, não é um ministro que tem que tocar em você, é você crer, abrir a sua boca e começar a falar. Ah, mas eu só estou falando lá, lá, lá. Não importa, o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para cumpri-la. Que as águas do teu espírito venham nos submergir. Espírito de vida, nós te damos liberdade. Nós te damos liberdade para curar. Nós te damos liberdade para restaurar. Restaura, restaura, restauração, restauração. Espírito que traz alegria, que traz contentamento. Em Ti não temos falta, em Ti não temos falta. Ele está em mim, Ele está em Ti. Nós somos um, nós somos um.
pode estar pensando assim: mas como eu sei se este é o sonho de Deus? Quando Deus fala, Ele traz convicção. Ele não traz dúvida. Começa a trazer à existência o sonho de Deus, que Ele já deu convicção no teu espírito. Começa a declarar, a professar as palavras de fé que Ele já colocou em você. O meu sonho é viajar para fora. Traga a existência. O meu sonho é falar outra língua. Traga a existência. O meu sonho é ser mãe. Traga a existência. Porque quando Ana foi confrontada, ela falou: Senhor, eu só quero um filho. Eu só quero a oportunidade de ser mãe. Mas assim que o menino nascer, eu te dou um filho. Um filho. Quando nós somos completos em Deus, nós não precisamos dar mais nada, porque nós já damos, já entregamos tudo. Quando nós entendemos o Cristo que habita em nós, nós não precisamos falar: eu te dou, Senhor, porque Ele já tem tudo. O nosso fôlego de vida vem dEle. Ele é mais real. Ele é mais real do que a pele em nossos ossos. Ele é mais real. Ele te chamou de sacerdote. Ele te chamou de filho. Ele te deu autoridade sobre as regiões celestiais. Eu declaro agora em nome de Jesus, todo espírito de medo do futuro, que seja quebrado agora, em nome de Jesus. Eu declaro agora que todo trabalho feito em esquinas para Satanás, sendo destruído agora em nome de Jesus. Que toda legalidade do diabo sobre as pessoas que estão neste lugar nessa noite seja quebrada agora em nome de Jesus. Que o teu espírito flua. Que o teu espírito seja tudo em nós. Eu declaro agora os 5 sentidos cativos ao senhorio de Cristo. Nós seremos boca de Deus. Nós veremos como o Senhor vê. Nós não veremos mais conforme as circunstâncias. Eu declaro, Senhor, que nós não olharemos para a ferida e nos calaremos. Nós olharemos, Senhor, para a ferida e nós vamos transmitir a cura. Nós não, toda timidez não provém do Senhor. Toda timidez sendo cativa ao senhorio de Cristo. Toda timidez sendo cativa ao senhorio de Cristo. Senhor, o Senhor nos preenche, o Senhor nos completa. E a sua graça nos basta. A sua graça nos basta. É em Ti que nós estamos alicerçados. É em Ti que nós estamos ancorados. E é através de nós. É o Senhor através de nós que manifestará a plena manifestação do Cristo ressurreto.